Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Na realidade, hoje eu vou dar só boa madrugada mesmo, porque a gente tá aqui segunda-feira de manhã, tô morrendo de sono. Hoje quem tá gravando não é o grande Hernani, agora é o grande Roberto que tá gravando aqui as aulas com vocês. E tô morrendo de sono. E aí, pessoal, eu fico imaginando vocês dizendo assim: ora, professor, pelo menos você teve final de semana. E eu que não tive. E eu que fiquei estudando sábado, estudei domingo. Tudo bem que eu relaxei um pouco mais, mas eu estudei. E você tá certo, pessoal. É desse jeito mesmo que passa. É estudando de domingo a domingo. É só no final de semana estudando um pouco menos, ou tirando um dia na semana para estudar um pouco menos, para você conseguir descansar, porque ninguém é de ferro, mas todo dia a persistência. Então eu vou parar de me reclamar, porque eu estou aqui de manhã gravando aula, de manhã não, de madrugada praticamente, e porque eu vejo que existem outras situações como você que está aí, concurseiro, e que vai passar, e não tenha dúvida não. Tenha sempre em mente aquela frase que eu falei para vocês: Deus está vendo. E se Deus está vendo, significa que Ele vai lhe ajudar desde que você se ajude também. Então vamos lá, turma. A gente está falando de aplicação da lei penal. E a gente está falando do artigo 3º do Código Penal, que fala da lei excepcional e da lei temporária. Vimos que a lei excepcional e a lei temporária são leis que já nascem para morrer. Ou seja, quando elas já entram em vigor, elas já têm um prazo que vão deixar de vigorar. Porque a regra é que as leis elas duram ad eternum, ou seja, uma lei dura até que outra venha e lhe revogue. Lembra que a gente falou da abolício crimes? O que é que a gente falou da abolício crimes? Abolício crimes significa uma lei que traz um crime ser revogada por outra lei. Ou seja, uma situação, um fato que era tido como criminoso, veio uma lei e deixa de considerar esse fato criminoso como crime. Ou seja, uma lei revogando uma lei. Então, a lei ela dura até que outra venha e lhe revogue. Se outra não vier e lhe revogar, a regra é que a lei dura indefinidamente. Acontece que a lei temporária e a lei excepcional, elas já não vão durar de eterno. Por quê? Porque a lei temporária, ela já nasce dizendo o prazo que ela vai deixar de vigorar. Ou seja, ela entra em vigor hoje e diz assim, daqui a 1 ano, ou então daqui a 10 meses, eu não estou valendo mais. E já a lei excepcional é aquela lei que ela vigora em determinada circunstância, como o próprio nome está dizendo, excepcional. Uma greve, uma calamidade pública, ou então um terremoto, ou então guerra, que é o que eu quis dizer no começo. Então, greve, calamidade pública, enquanto durar uma situação excepcional, dura a lei excepcional. E a gente está falando que a lei excepcional e a lei temporária, elas gozam de uma característica chamada de ultratividade da lei penal. E aí a gente estava falando sobre isso. Vamos lá, Roberto, para a tela. Turma, extratividade, como a gente viu, é um gênero que tem duas espécies. A retroatividade e a ultratividade. Vimos que a retroatividade é uma característica da lei penal mais benéfica. Ou seja, a lei penal ela tem regra, aplicação ex nunc. O que é a aplicação ex nunc? É do momento da sua entrada em vigor para frente. A lei penal, a regra, seja boa, seja ruim, é que ela tem aplicação ex nunc. Ou seja, ela vai ser aplicada aos fatos vigentes, aos fatos que ocorrerem da sua vigência em diante. Só que a lei penal mais benéfica, ela retroage e alcança os fatos praticados anteriormente à sua vigência. E por que a lei penal mais benéfica ela retroage? A lei penal mais benéfica, e lógico tem que ser mais benéfica para o réu, ela retroage para ajudar a melhorar a situação do réu. Lembre que essa característica da retroatividade é só para a lei penal mais benéfica. Não vale para a lei processual penal mais benéfica. Lei processual penal, já vimos, é regida pelo tempus regit actum. O que é esse princípio do tempus regit actum? Esse princípio do tempus regit actum significa que a lei processual penal aplicada é a lei do momento em que você vai praticar o ato processual. Ou, em outras palavras, se eu cometo um crime hoje e daqui a 2 anos eu vou entrar com apelação, eu não vou olhar a lei de hoje. Eu vou olhar a lei processual penal daqui a 2 anos, no momento em que eu for fazer essa apelação. Beleza. E aí eu parei aqui na ultratividade. O que é a ultratividade? Ultratividade, como eu já falei, é uma característica da lei excepcional e da lei temporária. Porque, veja bem, a lei excepcional e a lei temporária, elas vão viger durante determinado tempo.
porque como nós acabamos de falar, elas já nascem com prazo certo para morrer. Essa lei excepcional e essa lei temporária, mesmo depois que elas sejam revogadas, ou seja, mesmo depois que elas percam a vigência, elas vão sim ser aplicadas nos fatos praticados durante a sua vigência. Professor, como assim? Veja, imagina que a lei temporária ou a lei excepcional durou nesse espaço aqui, ó. Ela estava vigorando, ou seja, ela estava valendo nesse espaço que está em azul. Acabou o espaço de azul, bem aqui ela foi revogada. Mesmo ela sendo revogada, elas vão ser sim aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência. Professor, mas me diz uma coisa. Imagina que faltou petróleo no mundo. Aí o governo editou uma lei excepcional, uma lei temporária, proibindo os postos de gasolina a vender gasolina a mais de R$3. E essa lei excepcional, lei temporária, dizia que era crime vender gasolina a mais de R$3 nesse período de tempo. Um comerciante do interior, muito ganancioso, vendeu gasolina a R$3,50, a R$4 durante todo o período da lei temporária e da lei excepcional. Só que aí depois acharam petróleo e aí essa lei excepcional que dizia que era crime vender gasolina a mais de R$3, ela deixou de existir. Ou seja, vender gasolina a mais de R$3 deixou de ser crime. Aí eu te pergunto, professor, nesse caso, esse comerciante ainda pode ser punido? Pode e deve, turma. Porque a lei temporária e a lei excepcional, elas vão ser sim aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo que elas estejam revogadas e mesmo que elas sejam pior para o réu. Então veja na situação. Imagina que essa lei foi editada esse ano. Foi editada no ano de 2013, dizendo que, uma lei excepcional, dizendo que vender gasolina a mais de R$3 é crime. Um comerciante começou a vender, vendia. Acontece que em 2014, essa lei foi revogada. Ou seja, vender gasolina a mais de R$3 deixou de ser crime. Pode em 2014, 2015, 2016, esse comerciante que vendeu gasolina a mais de R$3 quando era crime, pode ele ser punido? Pode. E é exatamente essa a característica da ultratividade. Ultratividade, então, é a lei penal temporária e excepcional, ela poder ser aplicada aos fatos praticados durante a sua vigência, ainda que elas sejam revogadas e ainda que elas sejam pior para o réu. Porque veja, se deixou de ser crime vender gasolina, é melhor, aí, professor, então vai retroagir para beneficiar o réu. Retroagiria se não fosse uma lei excepcional, uma lei temporária. Porque, como eu já falei, a lei excepcional e a lei temporária vai ser sim aplicada aos fatos praticados durante a sua vigência. Perfeito. Aí agora, turma, a gente vai falar de tempo do crime e lugar do crime. O que é isso, professor? Indo para o artigo 4º, o artigo 4º define o tempo do crime. E diz assim: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Turma, aqui eu preciso conversar com vocês sobre duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre tempo do crime e vai falar também sobre lugar do crime. Só que para a gente falar de tempo do crime, para falar de lugar do crime, você precisa saber de 3 teoriazinhas que são muito cobradas em prova. E essas teorias que eu vou explicar têm o mesmo conceito no penal, têm o mesmo conceito no processo penal, então dá para você aplicar isso que eu vou ensinar agora em outros aspectos da nossa matéria de penal e em outros aspectos da matéria de processo penal. Então existe a teoria da atividade para explicar a lei penal no tempo e para explicar a lei penal no espaço, o lugar do crime, o tempo do crime. A gente precisa saber de 3 teorias. E a primeira teoria é a teoria da atividade, a segunda teoria é a teoria do resultado e a terceira teoria é a teoria mista, ou também conhecida como teoria da ubiquidade. Então, mista ou da ubiquidade. Beleza. Turma, o que é que significa a teoria da atividade? A teoria da atividade, ela leva em consideração o momento da conduta criminosa. Ela não leva em consideração o momento do resultado. Como assim?
Se a gente vai estudar o tempo do crime, por exemplo, tempo do crime significa quando o crime aconteceu. O crime aconteceu no momento que foi praticada a conduta ou no momento em que foi praticado o resultado. Por exemplo, eu atirei numa pessoa. Essa pessoa passou um mês em coma na UTI e morreu um mês depois. O tempo do crime, ou seja, quando o crime foi praticado, foi no momento em que eu atirei, no momento da minha conduta, ou no momento do resultado, no momento que a pessoa efetivamente morreu, no momento da consumação. Pois bem, a teoria da atividade, ela leva em consideração só o momento da ação ou da omissão. Não importa, meus queridos amigos, o momento do resultado. Então, a teoria da atividade, ela só leva em consideração o momento da ação ou da omissão. Então, por exemplo, se o tempo do crime for adotar a teoria da atividade, que a gente vai ver que significa dizer que o crime foi praticado no momento da ação ou da omissão, sem importar quando foi o resultado. Já, meus queridos amigos, a teoria do resultado é o contrário. Enquanto a teoria da atividade diz que o crime foi praticado no momento da ação ou da omissão, a teoria do resultado diz que não importa o momento da ação ou da omissão, que vai ser no momento do resultado. E qual é o resultado? O resultado, turma, é quando há a consumação do delito, ou em caso de tentativa, quando foi praticado o último ato de execução. Em caso de tentativa, quando foi praticado o último ato de execução. Então veja, se eu dissesse que tempo do crime foi adotada a teoria do resultado, significa dizer que naquele meu exemplo, o crime foi praticado quando o indivíduo morreu. Ou seja, se eu atirei hoje, ele entrou em coma na UTI e morreu um mês depois, para a teoria da atividade, o crime foi praticado no momento em que eu atirei, ou seja, no momento da ação, no momento da conduta. Já a teoria do resultado, como ela não importa o momento da conduta, só importa o momento do resultado, para a teoria do resultado, o crime foi praticado no momento em que o indivíduo morreu. Ou, se ele não tivesse morrido, quando foi praticado o último ato de execução. Já a teoria mista, ela leva em consideração as duas coisas. Ou seja, se o tempo do crime, se quando o crime aconteceu, fosse adotada a teoria do resultado, significa dizer que o tempo do crime seria tanto quando houve a conduta, como onde houve o resultado. A teoria mista, então, ela é a junção, mista ou da ubiquidade, ela é a junção das duas anteriores. Ela diz, olha, para mim, o que vai valer é tanto o momento da conduta como o momento do resultado. Tanto o momento da ação da omissão, como o momento da consumação, ou no caso de tentativa, da prática do último ato de execução. No processo penal, é bem fácil, no direito penal, é bem fácil você memorizar qual teoria foi adotada. Porque imagine, isso é uma dica já que está muito popularizada, imagine que o direito penal, ele vai lhe lembrar o quê? Direito penal, ele vai lhe lembrar sangue, vai lhe lembrar porrada, vai lhe lembrar fight, né? Morte, vai lhe lembrar de luta. E o direito penal, então, ele vai te lembrar de luta exatamente porque facilita a tua memorização em relação a isso. Luta significa que em relação ao lugar do crime, foi adotada a teoria da ubiquidade. Ou também chamada de teoria mista. Foi adotada a teoria da ubiquidade, ou também chamada teoria mista. E o que significa lugar do crime? O lugar do crime, como a gente vai ver, está no artigo 6º do Código Penal. E lugar do crime significa onde o crime foi praticado. Então, onde o crime foi praticado? Atirei aqui em Fortaleza, essa cidade linda, maravilhosa, cheia de sol, que você vai vir curtir a sua aposentadoria aqui, se Deus quiser. Atirei aqui em Fortaleza e aí o indivíduo morreu em São Paulo. Onde foi praticada a infração penal? Onde foi praticada a infração penal? A infração penal, ela foi praticada tanto aqui em Fortaleza, como lá em São Paulo. Por quê? Porque em relação ao lugar do crime, foi adotada a teoria da ubiquidade. Onde o crime foi praticado,
crime foi praticado tanto onde houve a ação ou omissão, como onde houve o resultado. Agora, em relação a tempo do crime, e tempo do crime está no artigo 4º do Código Penal, é se perguntar quando o crime foi praticado. Então, o lugar do crime, onde o crime foi praticado. O tempo do crime, quando o crime foi praticado. O crime foi praticado, o tempo do crime, portanto, que está no artigo 4º, foi adotada a teoria da atividade. Foi adotada a teoria da atividade. Ou seja, quando o crime foi praticado? O crime foi praticado no momento da ação ou da omissão, sem importar o resultado. Professor, por que é importante eu saber o lugar do crime e por que é importante eu saber o tempo do crime? Além de ser importante para você saber, para você passar no concurso, acertar a questão, é importante porque onde o crime aconteceu é uma matéria de competência. Você precisa saber onde o crime aconteceu para que seja definida a competência do juiz que vai julgar, se vai ser no local da ação ou da omissão ou no local do resultado. Então você precisa saber onde o crime aconteceu para fins de competência, que é matéria de processo penal. Muito embora, pessoal, eu te confesse, competência está a partir do artigo 70 do Código de Processo Penal. E lá é adotada, em relação ao lugar do crime, é adotada a teoria do resultado. É adotada, então, a teoria aonde foi consumada a infração, ou no caso de tentativa, aonde foi praticado o último ato de execução. Mas não confunda, eu só estou colocando essa observação. Para o Código Penal, lugar do crime, onde o crime foi praticado, é considerada a teoria da ubiquidade. Já para o Código de Processo Penal, o lugar do crime, de acordo com o artigo 70 do Código de Processo Penal, é onde foi consumada a infração, no caso de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução. Então veja, se estiver falando de legislação penal, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Se estiver falando de legislação processual penal, lugar do crime, teoria do resultado. Tudo bem? Beleza. Então, onde o crime foi praticado, é importante você saber por conta de competência. Agora, quando o crime foi praticado? Quando o crime foi praticado, é importante você saber para saber qual é a lei que vai ser aplicada a você. Então, veja, a regra é que a lei que vai ser aplicada ao indivíduo é a lei da prática do crime, ou seja, de quando ele praticou o crime. Por quê? Porque quando ele praticou o crime foi adotada a teoria da ação ou da omissão. Então, se eu cometo um crime hoje, um homicídio hoje, a regra é que a lei que vai ser aplicada a mim é a lei de hoje, ainda que eu venha a ser julgado daqui a 20 anos. Só vai ter exceção, ou seja, eu só vou ser julgado por outra lei que não a de hoje, caso a lei posterior seja mais benéfica para mim. Então é importante você saber quando o crime aconteceu, porque é exatamente a lei vigente no momento em que o crime aconteceu que vai ser aplicada a você. Então é a lei vigente no momento em que o crime aconteceu, ainda que você vá ser julgado 20 anos depois. Professor, mas prescreveu? Não, mas isso aí não vem ao caso agora. Então veja, a lei do momento em que você praticou o crime é que vai ser aplicada. Só vai ser aplicada uma lei posterior, caso essa lei posterior ela seja mais benéfica. Professor, entendi. Então cadê o artigo 4º e o artigo 6º? O artigo 4º, então, ele vai dizer tempo do crime, lembre teoria da atividade, vai dizer, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão delituosa, ainda que outro seja o momento do resultado. Então não importa o momento do resultado, por isso que tempo do crime foi adotada a teoria da atividade. Já, turma, o artigo 6º é dito o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu o resultado ou deveria se produzir o resultado. Então perceba que em relação ao lugar do crime para o Código Penal foi adotada a teoria da ubiquidade, porque o crime foi praticado no lugar onde houve a conduta, onde houve a ação ou omissão, e também, ou seja, bem como onde foi produzido o resultado. Só que, visto na lei essa teoria da
da ubiquidade e teoria da atividade, visto na lei, eu preciso voltar para os slides anteriores para a gente conversar sobre alguns detalhes sobre essa matéria. Primeiro, é em relação ao crime continuado e crime permanente. Em relação ao crime continuado e crime permanente, são crimes que duram no tempo. Vou explicar o que é cada um. São crimes que duram no tempo. E aí, por exemplo, o crime permanente é aquele crime que a consumação se prolonga no tempo. Ou seja, a todo momento o crime está se consumando. Por exemplo, sequestro, cárcere privado, guardar, portar droga, guardar, portar arma. Então veja, enquanto eu estou com a pessoa sequestrada, enquanto eu estou com a pessoa em cárcere privado, enquanto eu estou com a arma ou com a droga, portando ou guardando, a todo momento o crime está se consumando. Então não é um crime de consumação instantânea. O crime de consumação instantânea é o homicídio, por exemplo. O crime de consumação instantânea é aquele que se consuma naquele instante. Ou seja, o homicídio, ele se consuma no instante da morte. Morreu, consumou o homicídio. Enquanto não morreu, fica só na tentativa de homicídio. O crime instantâneo, então, ele tem a consumação naquele instante. Já o crime permanente, ele fica se consumando, como todos esses que eu dei o exemplo. E aí, pessoal, se eu sequestro uma pessoa hoje, e durante o tempo em que essa pessoa está sequestrada, vem outra lei, e essa lei majora a pena do sequestro, vai ser aplicado para mim a pena de quando eu comecei a sequestrar, o sequestro, ou vai ser aplicado para mim a pena de quando eu liberei a pessoa. Para isso tem a súmula 711. Só que a súmula 711, além de falar do crime permanente, que é aquele que a consumação se prolonga no tempo, que todo o tempo está se consumando, a súmula 711 ela fala do crime continuado ou da continuidade delitiva. Crime continuado ou continuidade delitiva é uma matéria que a gente vai aprofundar mais quando nós estudarmos concursos de crimes. E o crime continuado ou a continuidade delitiva está lá no artigo 71 do Código Penal. Professor, o que é concurso de crime? Turma, concurso de crime ocorre quando tem uma pessoa sendo processada por 2 ou mais crimes. E aí vem o tipo de concurso de crimes, que é a continuidade delitiva ou crime continuado. A continuidade delitiva ou crime continuado, em regra, é para beneficiar o réu. Como assim? Ela vai ser aplicada, a continuidade delitiva, quando se observa que o réu praticou crimes da mesma espécie, e crimes da mesma espécie são crimes que estão dentro do mesmo artigo, então crimes da mesma espécie, com a mesma circunstância de tempo, com a mesma circunstância de lugar, com o mesmo modo de execução, e o crime posterior é havido como consequência do anterior. Professor, está muito rápido. Turma, tudo que eu falei está no artigo 71 do Código Penal e a gente vai aprofundar ainda essa matéria. Eu quero que você entenda só por cima para poder entender a súmula. O que é o crime continuado? Turma, o velho exemplo que se dá em livro e que nas aulas a gente vai dar até exemplos mais reais, ocorre quando, por exemplo, a empregada doméstica da sua casa, ela vai limpar o faqueiro da sua casa. E toda vida que ela vai limpar o faqueiro, de toda semana que ela vai lá, ela tira uma peça do faqueiro. Então ela vai lá, a primeira semana limpa, tira uma peça do faqueiro. Uma semana depois vai lá e tira a peça do faqueiro. A terceira semana vai e tira a peça do faqueiro. Veja, cada vez que ela tirou uma peça do faqueiro, ela cometeu furto. Ela cometeu furto, ou seja, vários crimes da mesma espécie, na mesma circunstância de tempo, mesma circunstância de lugar, mesmo modo de execução. Então, quando o juiz for aplicar a pena dela, ele vai condenar a empregada doméstica por todos os crimes, só que ao invés de somar a pena dela, o juiz vai ver qual foi a maior pena, qual é o furto que teve maior pena. E vai pegar essa maior pena e vai aplicar uma causa de aumento de pena. Então, ao invés de somar todas as penas do crime, o juiz vai pegar a maior das penas e vai aplicar uma causa de aumento de pena. Por isso que eu falei que o crime continuado, a continuidade delitiva, visa beneficiar o réu. Ao invés de somar a pena de todos os crimes, pega a maior e aplica uma causa de aumento de pena. Então pronto. Entendido, ainda que por cima, o que é crime continuado, porque como eu falei, eu vou aprofundar esse conceito, e entendido o que é crime permanente, aquele que a consumação se prolonga no tempo,
a gente vê a súmula 711 que diz assim, ó: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. O que é que essa súmula está dizendo para a gente? Está dizendo que se eu sequestro alguém e durante o sequestro vem uma lei penal mais grave, é essa lei penal mais grave que vai ser aplicada quando eu terminar o sequestro. Ou seja, a gente imagina que é sempre a lei penal anterior, a lei penal mais benéfica, mas não é. Imagina que eu sequestrei hoje e veio uma lei aumentando a pena do sequestro durante o sequestro. Quando eu for pego e processado, é essa lei mais grave que vai ser aplicada a mim. Em relação à continuidade delitiva, furto hoje tem pena de 1 a 4 anos. O furto simples. Imagina que a sua empregada doméstica fez um furto hoje, fez um furto na próxima semana, aí veio uma lei aumentando a pena do furto de 1 para 4, aí ele aumentou de 2 para 6. Nesse caso, a sua empregada foi lá e fez um novo furto. Qual vai ser a lei penal aplicada? De acordo com a súmula do STF, se vem uma lei penal ainda que mais grave, e essa lei penal ela entra em vigor durante a permanência ou durante a continuidade delitiva, é essa lei penal que entrou em vigor durante a permanência e durante a continuidade delitiva, ainda que mais grave, que vai ser aplicada a você. Então, quando terminou o furto, a empregada doméstica vai sofrer pena de 2 a 6 anos e não de 1 a 5, que foi quando ela começou a fazer os furtos, a continuidade delitiva. Beleza. E aí, turma, a gente precisa também saber de algumas variações. Primeiro de tudo, a inimputabilidade. A gente vai estudar a inimputabilidade, que é o doente mental. O inimputável, ele tem 3 espécies de imputabilidade, a gente vai ver isso. Mas existe a inimputabilidade do doente mental, que está no artigo 26 caput do Código Penal. E o que é o doente mental? Se você for ver lá o artigo 26 caput, é dito o seguinte, que é isento de pena quem, no momento da ação ou da omissão, era inteiramente, por desenvolvimento mental incompleto, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então veja, às vezes quando acontece crime, uns crimes de grandes repercussões, os advogados começam a juntar remédio tarja preta, prescrições de remédio tarja preta, para dizer que o cliente, quando cometeu o crime, ou seja, no momento da ação ou da omissão criminosa, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Por quê? Porque aquele cliente que matou alguém, por exemplo, ele tem um distúrbio mental e na época ele estava tomando remédio. E como ele estava tomando um remédio e tem esse distúrbio mental, na época em que ele matou alguém, ele simplesmente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Aí o juiz diz, por exemplo, mas eu tô vendo seu cliente lúcido aqui, ele tá bonzinho, não tá manifestando nenhuma doideira. Pois é, excelência, só que em relação à inimputabilidade, foi adotada a teoria da atividade. Ou seja, isso significa que em relação à inimputabilidade, o que vale era saber se no momento da conduta criminosa, no momento da ação ou omissão criminosa, se o indivíduo era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então, agora, excelência, ele está bem. Só que na hora que ele matou, que ele puxou o gatilho, não era ele, porque ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então, significa que em relação à inimputabilidade por doença mental, foi adotada a teoria da atividade. Em relação à inimputabilidade por doença mental, foi adotada a teoria da atividade. Turma, existem algumas variações ainda, que eu vou explicar, e aí próxima aula a gente continua e a gente vai resolver exercício também, tá bom? Tchau, tchau, galera, tudo de bom, estudem!